Manhã Diversa está de volta e agora com a nossa resenha esportiva que está aqui com o time completo, eu diria, né? Gabriel Luterbach, meu parceiro Gustavo Mendes, pra gente falar de quê? De futebol, mas que eu não sei nem se rendeu tanto, não. Eu não sei se rendeu tanto, eu vi na pauta que o último assunto é o Fluminense, porque parece que quem escreve esse programa é torcedor do Fluminense, e o Fluminense perdeu esse final de semana. Mas a gente não vamos nem falar quem é. Não falaremos quem é, de jeito nunca. Exatamente. Daremos essa informação. Muito Tadinho bom dia, dele com a gente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bárbara. Bom dia também, pessoal de casa. A gente vai começar falando sobre Campeonato Mineiro, porque o Atlético venceu o Atlético Mineiro no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Vamos conferir. A primeira chance com perigo foi do Galo. Rubens cruzou para a área e Sacha quase escorou para o fundo das redes. No lance seguinte, o goleiro Júlio César também fez uma bela defesa, até que o Atlético começou a gostar da partida. Torrão foi ligando as turbinas e no lance seguinte, Rômulo cruzou para o meio da área e bateu a bola no braço do Hever. O VAR recomendou a revisão do lance e o árbitro marcou a penalidade. Jonathan bateu e colocou o esquadrão em vantagem no placar. No segundo tempo, o feitiço virou contra o feiticeiro. Aos 29, Douglas Silva colocou a mão na bola dentro da área do Atlético e o árbitro marcou o pênalti a favor do Galo. O Hulk foi para a bola e perdeu. A pressão continuou até o fim do jogo, mas a bola teimou em não entrar. Placar final: Atlético 1, Galo 0. Gabriel, pênalti aí para os dois lados, mas um foi feliz, né? Na finalização, o outro nem tanto. E é isso que fez a diferença no resultado. Então o Atlético saiu na frente, tem a vantagem então para o jogo de volta, mas o Galo também precisa apenas de uma vitória simples para poder prosseguir de fase, já que o Atlético Mineiro tem a melhor campanha, então vai levar essa vantagem. E esse jogo ficou marcado também por uma história e uma quebra de recorde. Não tinha o Atlético de São João del Rei não vencia o Atlético Mineiro há 119 anos dentro de casa. 119 anos. Meu Deus, a conta é até difícil, porque exatamente. É tanto tempo que você perde no meio do caminho. Exatamente. E também ficou marcado esse jogo porque o Galo perdeu a invencibilidade nessa temporada. O Galo ainda não tinha conhecido uma derrota. E agora conheceu, então, de quebra, um recorde e essa derrota do Atlético Mineiro. Agora, o Galo tem uma coisa, ele conheceu a derrota, mas ele não se acostuma com ela, não aceita com ela. Vamos ter viradas aí de jogos, com certeza. Isso é verdade, e é o que a gente espera, né? De um grande time, é o que a gente espera, virada sempre. Eu não vou trazer, eu vou trazer essa discussão aqui, mas não vou falar que é por causa disso. Mas o Atlético Mineiro está envolvido também nessa disputa aí da pré-Libertadores. No jogo, no meio da semana, na quarta-feira, tem mais pré-Libertadores. Então o Atlético Mineiro, por exemplo, jogou a semifinal com time reserva. Então, não justificando, porque o Atlético Mineiro é um time grande, tem elenco para jogar 2 competições, 3 competições. É o que a gente fala, não é time reserva, é time A, time B, time C, né? Mas claro que isso faz diferença, né? Faz diferença, a gente viu isso na Copa do Mundo, a gente vê isso sempre. Eu fui um grande jogador de futebol, as pessoas não lembram que eu sempre fui dos times B, Cs, sempre fui dos Cs, mas eu sempre tive ali. E o Atlético Mineiro, então... O Atlético Mineiro não perdeu uma semifinal também no Campeonato Mineiro desde 2006. Então, olha a importância desse resultado. Eu estou falando aqui de quebra de recorde, uma derrota em um momento que o Atlético Mineiro está disputando essa pré-Libertadores. Não sei se isso pode até destabilizar o elenco, já que o primeiro jogo foi 1-1. Mas, falando de Atlético Mineiro, né, é um time que também já está acostumado com essas competições. Gabriel, eu acho que é compreensível porque realmente tem que ser feita essa gestão, né, dos vários campeonatos, mas se um campeonato desanda, isso pode sim emocionalmente desestabilizar o time lá para a pré-Libertadores, ou seja, é melhor ir garantindo aqui para não perder lá também. Exatamente. No sábado também teve bola rolando pelo Campeonato Mineiro, porque o Cruzeiro perdeu para o América Mineiro. O América Mineiro venceu, então aí o Cruzeiro vai ter uma vantagem expressiva por sinal. Olha aí no telão, Cruzeiro perdeu por 2-0, então o América Mineiro é 2-0. Ela tem uma vantagem por conta de ter feito melhor campanha, e aí o Cruzeiro então precisa fazer 3 para poder passar de fase. Então o Cruzeiro aí tá com a vida complicada, né? Já tem que começar, assim, aquele primeiro minuto do jogo já tem que ser com finalização, porque tá tendo que correr atrás do prejuízo
que não é fácil. Exatamente. Então a gente também tem os jogos de volta, sábado às 4h30 da tarde, Atlético Mineiro contra Atlético, e também no domingo, às 6 horas da tarde, América Mineiro contra Cruzeiro. Então, essa semifinal aí do Campeonato Mineiro quase resolvida. Vamos agora para São Paulo? A notícia é boa? É notícia boa para os torcedores do Ituano, mas não para os corintianos, porque o Ituano venceu o Corinthians nos pênaltis e está na semifinal do Paulista. Logo, na primeira chance, um golaço de Rui Ramos do meio da rua. Pressionado, o Corinthians foi para cima e Paulinho, de cabeça, deixou tudo igual. Na etapa final, o Corinthians empilhou chances perdidas. Com o empate, pênaltis. Fábio Santos perdeu. Rui Ramos também. Fagner. Mário Sérgio. Até Gil perder por último. E Felipe converter. Ituano classificado. Olha, é o futebol que imita a vida que imita o futebol. Eu não sei qual Porque que o é a Ituano tava lutando para não cair e deu essa volta por cima na última rodada. E classificou, que loucura. Exatamente. E agora o Corinthians só volta a jogar na Libertadores, né? Então vai ter um tempinho aí para poder treinar, ver o que não tá dando certo. Porque realmente é uma zebra o Corinthians não avançar. O Corinthians que desde 2014 tem avançado sempre para as semifinais da competição, sempre tá chegando ali brigando por título e essa temporada parou nas quartas. Vocês acreditam em superstição? Eu acredito um pouquinho. Olha, como diz aquele ditado, né? No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Não acredito em bruxas, mas que às vezes existem. Eu não vou arriscar, aqui, ó, né? desde o começo do programa que eu estreiei aqui, eu ganhei uma medalhinha de São Bento. E que eu já tinha que visto, eu tô é usando linda. sempre aqui, ó. E me protege, tá indo bem. Então eu acredito um pouquinho sim, não sei a barba. Não precisa ser E humilde você, também Bárbara? não, porque é muito talentoso, né? Mas a proteção não quer demais. E ó, quando a gente fala de futebol, eu acho que é quase impossível não acreditar em superstição. Eu às vezes acho que o time começou a perder porque eu tava na posição errada, porque o copo não tava no lugar certo na mesa. Eu Não me tá sinto com a camisa culpada. preferida, Não tô com a tem camisa muito disso preferida, também. rola isso aí, Gabriel. Exatamente, porque eu falei aqui que o Corinthians não avançava para a semifinal desde 2014 e em 2014 quem foi campeão do Campeonato Paulista? O Ituano. Ituano, E sabe quem o Ituano vai enfrentar na próxima fase, já que eliminou o Palmeiras? Quem? Já que eliminou o Corinthians? Palmeiras. O Palmeiras. Ou seja, fica atento. O mesmo caminho para o Ituano chegar Que até a curioso. final. Exatamente. Então, se os torcedores do Ituano, claro, vão se abraçar nessa superstição para poder avançar de fase e chegar até a final e talvez o título, não é mesmo? Por isso é bom ser mineiro, porque a gente não, quando fala lá do Campeonato de São Paulo, a gente torce por um bom jogo. Um bom jogo. A gente quer um bom jogo. Exatamente. E se foi Ituano, então, aí é surpreendente. Passou por Corinthians. Imagina se passa pelo Palmeiras, que tem feito, né, uma campanha e trabalho assim já há anos de forma impecável. Vai ser ótimo para eu zoar todos os meus amigos palmeirenses, e são muitos. Então, vai, Ituano! Exatamente. E o Bragantino venceu o Botafogo de São Paulo com uma noite inspirada de um jogador, o Bruninho. Vamos conferir. A noite era do Bruninho. Logo na primeira chance, o meio-campista abriu o placar e ele queria mais. No segundo tempo, quase ampliou em um belo giro. Mas ele fez mais um chorado. Hurtado cruzou, Alejandro cabeceou e o camisa 17 pegou a sobra para colocar o Bragantino na semifinal. Bragantino classificado 2, Botafogo eliminado 0. O Bruninho, então, fez a diferença, você viu que ele fez 2 gols, ainda poderia ter feito um hat-trick, então ele ter feito um bom campeonato e classificou o Bragantino, a gente pode falar assim, para a próxima fase, que é Não muito só importante. foi bem, como foi importante, completamente importante para o time, né? Foi decisivo. Exatamente. E na próxima fase, o Bragantino vai pegar o São Paulo ou o Água Santa, que vão jogar hoje. Então a gente vai conferir aqui esse jogo no telão. Água Santa contra São Paulo contra Água Santa. Quem vencer esse jogo vai enfrentar justamente o Bragantino que a gente acabou de mostrar. Então tá ali, confirmado hoje às 8 horas. E no sábado também teve o Palmeiras. O Palmeiras se classificou mais uma vez para a semifinal, um time que é muito difícil perder e não foi diferente no sábado, vencendo o São Bento, que é o São Bernardo, que tinha feito a segunda melhor campanha. Então realmente você vê um 1-0 ali, mas o São Bernardo tinha um time muito forte e agora tá aí. Então São Paulo... Palmeiras na próxima fase, pegando o Ituano. E aí, quem passar dessa fase, pega
o Ituano, então, na semifinal da competição. E agora, Gustavo, vamos perguntar? Entendi. Eu queria saber que foi um jogo importante. Foi muito. Eu queria saber completamente, sem parcialidade, tá? Sem envolver emoção aqui agora. O que você achou do jogo Volta Redonda e Fluminense? A gente, no futebol, é muito tradicional a lei do ex. Mas agora, a lei do atual, vocês já viram? Tem essa? Que é isso? Essa é Tem nova, essa. não cai como Porque o Lelê, que é o centroavante do Volta Redonda, foi contratado pelo Fluminense. Quando acabar o estadual, ele vai se apresentar ao tricolor. Sabe quem fez o gol do Volta Redonda? Ele? Imagina pra ele comemorar na frente dos futuros Coitado. companheiros, na frente do o futuro coração técnico. palpitando, vibrando pelo gol que ele fez e não posso comemorar. Ele comemorou. Vamos assistir então Meu os Deus, vamos detalhes ver. sobre essa partida agora. O Volta Redonda completou as zebras de domingo. O Fluminense até começou melhor a partida, mas o Volta Redonda foi quem abriu o placar. Pedrinho pegou a sobra de Samuel Xavier e chutou no cantinho do goleiro Fábio. Quando o Fluminense era melhor, mais uma vez o Volta Redonda ampliou. O goleiro Vinícius aproveitou um ataque do Fluminense, ligou o artilheiro Lelê, que ganhou a oportunidade com o André para ampliar com toque com categoria no cantinho do Fábio. Com a vantagem, o Volta Redonda se fechou e o Fluminense foi atrás do placar. Nino, pegando a sobra, diminuiu, mas foi só. Volta Redonda 2, Fluminense 1. Tá então o jogo no detalhe. O Volta Redonda fez o gol nos dois momentos que o Fluminense era superior na partida. Isso foi foi até coincidência. Até na posse de bola Exatamente, também. o Fluminense tinha 69% de bola, sofreu o gol e aí tomou aquele baque. Teve uma noite inspirada também do goleiro Vinícius, do Volta Redonda, que além de ter feito várias defesas, aquela reposição que ele deu ali pro Lelê, não foi qualquer um que faz Não isso, é né? qualquer um, você E tem aí que o tá Lelê bem. ganha na disputa do André, e aí eu acho que ele teve um excesso de confiança do volante do Fluminense, que poderia ter tocado pro Fábio. Ali no detalhe, a gente vai ver, ele tinha posse de bola, poderia ter tocado pro Fábio, poderia ter jogado pra fora, mas não, tentou ter a bola sob o domínio. Aí o Lelê foi, desarmou ele e conseguiu fazer o gol, e foi um tapa ali muito bonito. Então foi um momento, foi curiosidade, porque nos dois momentos o Fluminense era superior na partida, tomou o gol. Logo ali no segundo tempo, o Diniz fez as mexidas, o Fluminense foi com tudo, tomou o gol no contra-ataque no momento que o Fluminense estava atacando. Então realmente prejudicou um pouco. E o Fluminense não consegue jogar muito bem contra o Volta Redonda. Na fase de grupo, o Fluminense perdeu de 3-0. O outro time que o pessoal fala que é pai do Fluminense é o Atlético Goianiense. No meio de semana vai ter jogo do Atlético Goianiense contra o Volta Redonda. Então os tricolores vão querer passar longe da televisão nesse momento. Não vão estar querendo assistir. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu que vim de uma família tradicional de torcedores do Fluminense, meu pai, torce pro meu pai, pra todo mundo, dizer o seguinte: o Fluminense deixou o Volta Redonda ganhar como uma grandeza, né? Grandeza. Exatamente, até porque tem jogo de volta Filantropia? ainda. Filantropia é o nome. Até Legal. porque tem jogo de volta ainda, o Fluminense precisa de um placar mínimo para poder Isso avançar. eu ia falar, não precisa de muito não. Exatamente, 1-0 no total vai dar 2-2 e o Fluminense, como teve a melhor campanha, foi campeão da Taça Guanabara, avança com um empate. Então ainda tem muito jogo, tem para ser resolvido no Maracanã, 90 minutos ainda. Tem 180 minutos para Vasco contra Esse aí Flamengo. promete. Primeiro jogo da semifinal, tá ali às 9h10 no Maracanã. O jogo de volta dessas duas semifinais, um vai ser no sábado, às 4 horas, e o outro no domingo, às 4 horas da tarde. Então, tá tudo aberto para quem vai chegar na final do Campeonato Carioca. Que bom que agora você já esclareceu minha dúvida. Eu não sabia o horário certo do jogo. Então, Flamengo e Vasco, jogaço, 9h10. 9h10 da noite. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado, Bárbara. Obrigado, Gustavo. Obrigado também ao pessoal de casa.